Jagadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar o nosso estudo do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4, o capítulo sobre Roga Anutpadanya. Sejam todos bem-vindos. Eu demorei um pouquinho, me atrasei uns 2 minutinhos, porque esse software aqui que eu uso, né, para fazer o grupo de estudos dos Samhitas com vocês, ele me pediu para fazer uma atualização do software de última hora, então rolou um leve atraso aí. Tudo bem, pessoas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um grupo de estudos aqui dos Samhitas, né? Mais um episódio da nossa série Vida Veda nos Samhitas, nossas quartas-feiras de Samhitas, a série talvez mais antiga, mais tradicional, mais nerd, sem dúvida nenhuma, do canal do Vida Veda no YouTube. Tudo bem? Bom dia, Adriano, Dani Hayashi, Jane, Mari Salamuri, Irene, Andréia, que bom, Eric Lima, que maravilha, galera. Sejam muito bem-vindos. Peguem aí, então, o seu Samhita, né, o seu caderninho. Zenilde Cardoso Teles, primeira vez. A galera que é a primeira vez já... A galera das antigas, quando vê um novato, já até fica nervoso, né? Já sabe. Luma Shaol, boa tarde. Já cheguei, já dei like. Aí, ó. Luma Shaol é um exemplo. Tem 21 pessoas online e 7 likes só. O que significa que tem uma galera aí que não liga pra gente de verdade. Oh, meu Deus do céu, quanto drama. Marcos Fábio, tudo bem? Débora Pinhatari Drucker, que bom. Natasha Crespo, primeira vez aqui. É bom que a galera que é novata já... Luísa Maga, tava só te esperando, Lu. Então agora a gente pode começar. Vamos que vamos. A gente está lendo o capítulo 4 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, o capítulo que fala de Roga Anutpadanya, a prevenção das doenças. Se é a sua primeira vez aqui e você nunca viu nenhum vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, você precisa assistir essa série desde o início. Essa série não é uma série, não é um projeto 0800 que vai ser gostosinha de você assistir do nada. Essa é uma série que a galera faz dever de casa, essa é uma série que ela é bem mais puxada, ela é pra galera que é nerd ayurvédica de verdade. Então a gente, na semana passada, acho que viu lá os shlokas número 12, 13, por aí, não, 14, 13 e 14. A gente está falando sobre a supressão, né, então, dos impulsos fisiológicos dos Vegas, e ele está fazendo listas e listas de terrorismo aqui com você, né? Se você suprimir a tosse, né, vai acontecer um monte de coisa. Se você suprimir o seu impulso de respirar de maneira ofegante, vão acontecer uma série de outras coisas. Então a gente viu, né, no nosso encontro passado, Kasasya Rodhat. Então quando você suprime o seu impulso de kassa, né? Você tem uma série de problemas possíveis aqui. Quando você suprime o seu impulso de Shramashwasa é a respiração ofegante. E hoje a gente vai continuar então os nossos estudos com os shlokas aqui de 15, 16 e talvez até o 17. Vamos ver até onde a gente chega. O dever de casa de vocês era um deles, né? Era transcrever, né? Já fazer a transcrição dos shlokas super bonitinhos. Então, você já está com essa transcrição feita aí na sua frente, você idealmente agora só vai conferir se o que você fez está correto ou não está correto e me ajudar, inclusive, a corrigir o meu, né? Porque muitas vezes eu escrevo também errado, porque eu escrevo aqui na hora, né, com vocês, e os erros são humanos, então não me julguem. Beleza, então vamos começar. A segunda metade do shloka número 15, nessa segunda metade ele fala o seguinte: Jrumbhaya kshava droga sarvaschani lajit vidhi. Então a gente vai primeiro transliterar essa parada aqui. E para transliterar eu preciso apertar os botões certos. Jrumbhaya kshavava drogar sarva shcha nila
Jidvidihi. Shloka número 15. Então, o que o Shloka número 15 ele está falando? Grande Ricardo Barreto, Alexandre Bittar, que bom. Não vou. Ricardo Barreto já entrou dizendo que não vai conseguir assistir. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é o pessoal quebra a firma, né? O pessoal já entra jogando areia no grupo de estudos. Aí não dá, aí fica bem difícil. Valeu, Ricardo, obrigado por passar aí. Então, beleza. Então ele está aqui falando, né, sobre os impulsos, né? Então, os impulsos fisiológicos, o que acontece quando você suprime eles? E aí a gente agora está falando do impulso de Jrumbhaya. O seu impulso de Jrumbhaya é o impulso Jrumbha, significa você bocejar. Então é o impulso de bocejo, né? Com o impulso de bocejo, então a gente está falando de Rodhat, Jrumbhayaha Rodhat. Se você suprime o impulso de bocejo, uma série de coisas horrorosas podem acontecer. Primeira coisa horrorosa que pode acontecer, Kshavavat Rogaha. Kshavavat Rogaha. Então, você vai ter doenças, Rogaha, isso é o plural, né, da palavra Roga, que vem de Kshavavat, que são doenças iguais às doenças que a gente viu lá na supressão do impulso de espirro, né? Então a supressão do impulso de espirro, ela aconteceu... Onde é que foi? Tô perdidaço, a gente já viu tantos impulsos. Udara, Rika, Caça... Aqui, Shloka número 9 e primeira metade do Shloka número 10. O Shloka número 9 e primeira metade do Shloka número 10, ele falou Shiror Tindriya Daurbalya Manyastambharditam Kshutehe Tikshna Dhumanjana Grana Navanarka Vilokanaihi. Então você vai tratar, né, com Pravartayet Kshutim Saktam Snehasvedau Chashilayet. Então ele deixou bem claro aqui para vocês, lá no Shloka, lá atrás do Shloka número 9, que se você suprimir o seu impulso de Kshavava, Kshavatu, né, também, você pode ter Shiroruk, você tem problemas de dor de cabeça. Você tem Indra Daurbalya, você fica com os sentidos prejudicados, os órgãos dos sentidos prejudicados. Você tem Manyastambha, você pode ter problema de torcicolor. Você tem Ardita, você pode ter uma paralisia facial. E aí ele dá uma série de terapias possíveis, né? Dhumapana, quando você inala fumaças medicadas. Anjana, quando você usa terapias nos olhos. Nasya, quando você aplica terapias nas narinas. E essas terapias, elas têm que ser tikshna, elas têm que ter uma propriedade muito intensa, né? Assim como olhar para o sol, né? Também é uma maneira de você tratar isso. Você pode fazer sneha e pode fazer sveda, então você pode fazer oleação do corpo e você pode fazer terapia de suor. Então, essas são as terapias e os problemas que acontecem quando você suprime o impulso de espirro, né? E ele falou isso do kshutehe, kshuté, kshavava, eles são kshawavat, essa palavra aqui, ó, que tá aqui, ó, kshawavat, essa palavra vai em lá do kshutehe também, o mesmo kshut, que é esse impulso de você espirrar, né? Então ele diz aqui no nosso queridíssimo Shloka número 15 que se você suprime o impulso de bocejo, então imagina que dá aquela vontade de bocejar, mas você segura de alguma maneira, os problemas que acontecem são similares aos problemas que acontecem quando você suprime o impulso de espirro, que a gente falou lá no Shloka número 14. Eu preciso, rapidinho, porque eu sempre deixo o meu Telegram ligado quando a gente está no grupo aqui. E aí ele fica tocando insanamente para sempre, o tempo inteiro, sem parar, porque essa é minha vida, bem-vindo à minha vida. E eu não quero que ele fique distraindo vocês. Então pronto, desliguei.
Então é isso. Então, Kshavavadrogaha, você vai ter os problemas que você teria, né? Quando você suprime o bocejo, você fica sujeito aos mesmos problemas que você teria quando você suprime o espirro, né? E aí ele continua. Sarvaha Sarvaha anilat vidihitahitaha. Então, se você está tendo algum desses problemas, você precisa fazer todas as terapias. Sarvaha, esse cara aqui, ó, Sarvaha, que é esse cara aqui, ó, Sarvash. Esse Sarvash é Sarvaha. Sarva significa todas. Cha Anila. Anila é o Vata Dosha. Esse cara aqui, ó, Anila é outro nome pro Vata Dosha. Anila Jidvibihi. Então isso aqui, Jidvi... Eu escrevi certo? Jidvidihi. Escrevi certo. Tá. Então, esse cara aqui é o mesmo, são os mesmos procedimentos, os mesmos vidhi, os mesmos vidhi, que são usados, os mesmos procedimentos, as mesmas terapias, que você vai usar para pacificar a Anila. Então, Anila Jit, para você pacificar o Anila. Então, se você está com doenças derivadas da supressão do impulso de bocejo, você vai curar essas doenças com base num tratamento básico de Vata Dosha. É claro, qual é o dosha que fica gravado quando você suprime o espirro, né? Você suprime o espirro, o Danavaio que tentou sair da tua cabeça não conseguiu sair. Então você segurou, e aí você faz a Varana de Vata Dosha. Só tem duas coisas que geram problemas de Vata Dosha. Então existem um shlokim que eu já cansei de falar aqui para vocês, que é a explicação de tudo que gera problema com Vata Dosha. Tem duas causas fundamentais de Vata ser agravado. E o shloka diz assim: Vayordhatu kshayat kopo margasya varanena cha. A gente vai ler esse shloka algum dia. Não se preocupem. Mas tem duas coisas que geram agravamento de Vata. A primeira é Datukshaya. Vayordhatukshayat. Vayordhatukshayat significa quando os datos diminuem, Vata agrava. Então o Vata tem uma relação inversamente proporcional com os datos. E é óbvio que essa frase ela é genérica, ela não segue o princípio do capítulo 11 do Ashtanga Hridayam Sutra, que estabelece uma relação específica entre Vata Dosha e Astidhatu, que significa que eles são opostos nesse efeito que eu acabei de descrever para vocês. Quer dizer, eu sei que está complexo, eu acabei de vir de um grupo de estudos de médicos, né? Então a gente conversa sobre isso tudo de uma maneira um pouco mais, talvez, robusta, não sei, mais complexa, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você diminui os datos do corpo, você agrava o Vata via de regra. O único dato que não segue essa ordem é Astidhatu. O Astidhatu tem uma relação específica com Vata Dosha, e essa relação específica com Vata Dosha ela é explicada lá no capítulo 11 do Ashtanga Hridayam Sutra, a gente vai chegar lá algum dia, não se preocupa com ela agora. Vayordhatukshayat kopo margasya varanena. Margasya avarana, quando você tapa o caminho do Vata. Então o Vata, ele agrava, vayokopo, quando você tem uma diminuição de algum tecido do corpo, ou quando você tem um bloqueio do caminho do Vata, tá? Então, esses são os dois momentos nos quais você gera agravamento de Vata. Quando você suprime o impulso de bocejo, quando você suprime o impulso de espirro, o que você está fazendo? Você está fazendo Margasya Avaranena. Você está fazendo o bloqueio de um caminho, de uma passagem natural de Vata. Eu já expliquei, já desenhei para vocês aqui várias vezes o que acontece quando você bloqueia o caminho natural de Vata. Você gera um troço que a gente chama de Vata Avarana. Vata Avarana é quando o Vata ele bate onde ele estava querendo ir e ele rebate para tudo que é lado porque ele não conseguiu fluir, né, na direção natural dele. Espero que esteja claro a segunda metade do shloka número 15, bastante simples, né, eu acho aqui para vocês. Então, shloka número 15, falamos sobre o impulso de bocejo e o que acontece, né, quando você suprime esse impulso e o que você deveria fazer quando você tem algum problema relativo a essa supressão. Então, continuemos para o shloka número 16. E o shloka número 16, ele diz o seguinte: Pina sakshiri rohrudram manyastambharuchi brahmaha sagulma
Sagulma bashpatastatra swapno madhyam priyarkataha. Então vamos transliterar essa parada aqui que eu tenho certeza absoluta que você já transliterou e você só está me esperando para ter certeza que você transliterou direito. Pinasa, pinasa, kshi, shiro, hr, hrudrum, hrudrum, que é hrudruk, hrudrum, manya, manya, stambha, ruchi, brahma, brahma, sagulma, sagulma, bashpa, tastatra, swapno, madhyam, priyah, kataha. Olha meu computador como ele demora. Eita, olha. Kataha. Então esse é o 16. Então, o que ele está falando? Ele já começou aqui com uma lista de problemas. Então ele fala pinasa. Pinasa é uma doença específica, um sintoma, né, específico. Pinasa é um sintoma específico que você tem em alguns tipos de doenças diferentes que normalmente afetam a cabeça da pessoa e que são derivados de um tipo de rinite, podemos dizer, né? Então, pinasa é quando a pessoa ela fica com o nariz escorrendo, né? Com coriza. Pronto, essa é a palavra que eu queria. Pinasa, você pode pensar que é um sintoma tipo uma coriza, né? Pinasa, akshiroruk, akshiro, aqui ó, pinasa, akshi, shiro, rudruk. É que esse ele tem que virar k, de acordo com o sandhizinho aqui específico. Então, akshiroga, shiroroga e rudroga. Esse cara aqui é um sandhi muito louco que a gente vai estudar bem pra frente, tá? Mas ele, na verdade, é hrud. Então deixa eu abrir ele aqui pra você. Hrud. Eita, olha, tem que pegar o teclado certo também, né? Hrud. Que é hrud de hrudaya. Eita, não tem 2D não, filho. É só um só. Hrud. Akshi, shira, hrud, ruk. Esse aqui é o ruk. Ruk, tá? Então, akshi, primeiro. Akshi, shira, shiraha, hrud, ruk. Eita, faltou um u aqui. Ruk. Então, o que a gente está falando? Akshi, cadê ele aqui? Akshi. Akshi são os olhos. Akshi são os olhos de forma geral, mas são os sentidos de forma genérica também. Então, muitas vezes, eles usam a palavra akshi quando eles estão querendo falar de vários órgãos dos sentidos. Nesse caso aqui não é, tá? Nesse caso aqui, akshi significam os olhos. Shira, shiro, shiraha, significa a cabeça. Hrud, hrud é o coração, a região cardíaca. Ruk, ela tem problemas, né? Ela tem doenças. Então, você vai ter pinasa, você vai ter essa coriza aí, você vai ter akshishiro hrudruk, então você vai ter doenças nos olhos, na cabeça e na região cardíaca. Você vai ter manya stambha, você vai ter manya stamba, quer dizer que você vai ter problemas no pescoço, você vai ter torcicolor. Manya stambha, stambha, a palavra stambha é quando você não consegue mexer alguma coisa direito, tipo uma paralisia ou tipo rigidez também, de manya, do pescoço.
Manya Stamba. Manya Stamba, Aruchi. A gente já viu a palavra Aruchi várias vezes aqui no nosso grupo de estudos. Aruchi é quando você bota comida na frente da pessoa e ela não quer comer, né? Inclusive já falaram aqui uma vez inapetência, né? Então inapetência ficou bem legal. A gente também usa em inglês o anorexia. Então anorexia, que não é anorexia nervosa, tá? Para vocês não confundirem. Aruchi, Brahmaha. Brahma é quando a pessoa fica meio zonza, ela fica meio desorientada, né? A gente sempre, um sinônimo muito comum de Brahma dentro do Ayurveda é chakra. Chakra, vocês conhecem os chakras, né? As pessoas falam dos pontos de energia, nananã. O que significa a palavra chakra? Literalmente a palavra chakra significa roda. Então, roda é alguma coisa que fica, né, girando e tal. Brahma é um sintoma muito correlacionado com chakra, que significa que a pessoa está meio zonza. É como se a cabeça da pessoa estivesse girando. Então você tem um monte, olha a lista de problemas que a pessoa pode desenvolver, né? Continuou, ele não parou a lista não, ele não está com pena de você não. Sagulma, então você pode desenvolver gulma, já falamos, é um tipo de problema abdominal que o abdômen ele fica rígido e expandido, digamos assim. A gente tem um capítulo inteiro de Gulma Nidana e Gulma Chikitsa mais pra frente, vocês vão entender essa doença que é o Gulma, uma doença extremamente complexa, bastante misteriosa também. Eu pessoalmente nunca vi um caso de Gulma na minha vida, mas é uma doença muito importante do ponto de vista de diagnóstico e terapêutica dentro do Ayurveda, não só por causa do Gulma em si, como por causa do entendimento da fisiologia e fisiopatologia humanas com base no estudo do Gulma, né? Então, eu já estudei Gulma bastante, por mais que eu nunca tenha visto nenhum caso, o estudo do Gulma acaba me orientando na minha pesquisa das outras doenças. Beleza? Baspatatra, então Baspatastatra, Bashpatastatra, Bashpataha. Bashpataha é o impulso de você lacrimejar. É o impulso de você chorar, tá? Então o Bashpat Vega, ele é o impulso de choro. Quando você suprime o impulso de choro, Bashpatastatra, olha o caminhão de coisas que acontecem. Olha o caminhão de coisas ruins que acontecem. Então, quando a gente ensina pra galera que homem não chora e tal, olha o Samhita aqui vindo dizer pra você que não é uma boa ideia você suprimir choro, né? Choro não é uma coisa boa de se suprimir. Olha quanta coisa ele gera. Se você suprimir o impulso do choro, você gera pinasa, você vai ter problema de coriza. Você pode ter um akshi shiro rut ruk, quer dizer doenças nos olhos, doenças na cabeça e doenças no coração, na região cardíaca. Olha que interessante. Você pode ter maniastamba, você pode ter até um torcicolo, você pode ter aruchi, você vai ficar sem vontade de comer, você pode ter brahma, você pode ficar tonto, você pode ter até gulma, que é uma doença quando o vata realmente já ficou muito, muito agravado. Gente, que nem meu cabelo, que está completamente fora de controle, totalmente agravado. Bashpatastatra, então, se você suprimir o seu impulso de choro, esse caminhão de problemas aí podem acontecer. E como é que você resolve esses problemas? Você resolve esses problemas com uma listinha de opções terapêuticas aqui, que são Swapnaha. Swapna é sono. Você tirar um cochilo, você deitar para dormir, você dar uma relaxada, né? Se você suprimiu o impulso de choro, você passou o impulso de choro, você perdeu a oportunidade de chorar, mas você pode deitar para dormir, para descansar um pouco, para tirar um cochilo, que aí o coração ele se acalma, né, de alguma maneira. Madhyam. Madhyam é o consumo de bebidas alcoólicas. Olha aqui que interessante. Se você suprimiu o impulso de choro, você suprimiu a manifestação dessa sua tristeza aí, você pode tomar algumas bebidas alcoólicas que elas são favoráveis, né, para esse processo. Ah, Matheus, o Samhita está dizendo para eu tomar um copo de vinho? Não. O Samhita está dizendo para eu beber cerveja? Não. O Samhita está pedindo para eu tomar o quê? Cosmopolitan, Sex on the Beach, Mojito, Cuba Libre? É o que o Samhita está pedindo para eu tomar? Não é nada disso, tá? A gente vai aprender o que são os madhyas, o que são as bebidas alcoólicas
de acordo com o Ayurveda. Não é nada do que vocês tomam por aí. Então não justifica os seus maus hábitos com base no Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 4, pelo amor de Deus, tá? E Priyaha Kataha. Priyaha Kataha. Kata é quando você faz uma narrativa, é quando você conta uma história. Priyaha é uma história gostosa, é uma história contada por uma pessoa que você gosta, é uma história agradável, digamos assim. Então você pode, se você suprimiu o seu impulso de choro, você pode tratar esse impulso de choro tirando um cochilo e dando uma descansada, bebendo bebidas alcoólicas específicas que são prescritas pelos samhitas, e você pode ouvir histórias agradáveis. Quer dizer, conversar com um amigo. Quem nunca, né? Quem nunca teve triste e falou, cara, tô precisando conversar, tô precisando trocar uma ideia. Uma conversa agradável é uma priyaha kataha. Tá claro, gente? Espero que esteja claro. Vou dar uma lida aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Shloka 15 e 16, mandem brasa agora, porque a gente vai fazer também ainda hoje o Shloka número 17. Por que não avançar mais, né? Por que não avançar mais? Rafaela Rodrigues, tudo bem? Robson Lima, Roberta Pacheco, hashtag lendas, hashtag TSS. Tamo junto. Juan Diório, tudo bem? Também, ó, F4P, lendas, samhitas, cara, a galera já entra com hashtag na porta, né? Robson Lima, estou bocejando, não brigo com Vata Dosha. É isso aí, não briga mesmo. Marisa Santos, oi Matheus, atrasada, mas cheguei, que bom. É bom que isso aqui fica gravado, você pode revisar quantas vezes você quiser, tá Marisa? Robson Lima, tenho esse problema de chakra, vertigem. Então, a vertigem, dependendo da causa da vertigem, ela é considerada Brahma, sim, sem dúvida nenhuma. E Ediana pergunta, o que seria Gulma? Gulma é uma doença específica que chama Gulma. Então, assim, a gente só vai estudar Gulma bem mais pra frente, tá? Bem mais pra frente. Porque o Gulma é um sistema fisiopatológico muito específico que não adianta, não tem como traduzir. Você vai encontrar um monte de traduções em samhitas traduzidos por aí, e todas as traduções são uma porcaria. Então não vale a pena traduzir. Doenças dentro do Ayurveda, via de regra, não vale a pena traduzir. O Gulma, ele é uma doença que envolve primariamente Vata Dosha, mas ele chega a afetar todos os doshas e muitos dhatus, gerando um problema como fala isso em português? Na parte abdominal, tá? No abdômen da pessoa. A pessoa pode ficar com um abdômen expandido, digamos assim, por causa da influência de Vata Dosha nesse problema, tá? Juan Diório, Matheus, nesse caso, dormir durante o dia seria ideal? Não, Juan, não seria ideal. Mas se é o que você precisa fazer, você pode dormir durante o dia, sim. O que não é ideal é você fazer... Ele não está falando Diva Swapna, ele está falando Swapna. Swapna significa dormir, descansar, tá? Então, que horas que você deveria fazer isso? Na hora que você conseguir perceber que você ficou ferrado porque você suprimiu o impulso de choro muito. Imagina que você é uma pessoa que vive suprimindo o impulso de choro. E aí você não pode chorar, porque o Juan é um homem, né? Um homem brasileiro, um homem macho. Um homem macho não chora, então ele suprime lá o impulso de choro dele a vida inteira. E aí algum dia ele tem Pina, Sakshiro, Ruk, Manyastamba, Ruchi, Brahma e Gulma. E aí eu entendo, caramba, o Juan desenvolveu esse problema porque ele sempre tem vontade de chorar e não consegue, não sabe, suprime e tal e tal. O que eu preciso fazer com ele? Eu preciso criar um programa para ele poder descansar um pouco melhor. Então assim, dormir durante o dia nunca é ideal, tá? Como você usou a palavra ideal, fica aqui a minha consideração. Dulciana, hashtag F4P. Cara, a galera do F4P em peso, hein? Luísa Magalhães, essas coisas podem acontecer na primeira vez que a gente suprime o impulso ou é o acúmulo delas? Lu, ambos, como você botou, ou ambos. Ambos, né? É óbvio que você não vai desenvolver Gulma, que é uma doença hipercomplexa, da primeira vez que você dá uma suprimidinha, né, no impulso de choro. Então, o corpo não é louco desse jeito. Mas talvez Pina você tenha. Sabe quando você suprime um bocejo e aí de repente você até lacrimeja? Então, é porque tudo aqui, né, os orifícios aqui em cima, os shrotas da tua cabeça estão todos conectados, né? Então quando você suprime o impulso de chorar, talvez essas lágrimas que você suprimiu, elas saiam aí pelo teu nariz.
Você, não sei se você está estudante de medicina, né? Você deve saber isso, mas os tubos são todos conectados aqui em cima, né? Não é à toa que quando você chora, você fica também com o nariz com uma coriza, né? Essa coriza que sai do seu nariz na hora que você está chorando não é meleca, é lágrima, tá? Porque existe uma conexão, né, dos dutos lacrimais, não sei se fala dutos lacrimais em português, mas é assim que a gente fala, glândulas lacrimais, e os dutos, né, lacrimais, com toda a parte interna dos seus sinos e tal e tal. Então, por que tem essa relação, e são tubos? Tubo é por onde passa o vata. Na hora que você suprime a saída do vata por um tubo, o vata ele bate, volta e dá um monte de problema. Carla Uxil, cheguei e tô sentando na janelinha. Gosto da história agradável. Que bom, Carlinha, é isso aí. Marcelo Alonso, Naturologia One aqui também. Opa, que bom, Marcelo, seja muito bem-vindo. Beleza, então sem mais dúvidas, vamos em frente, que a gente ainda tem mais um esloquinha pra gente ver. Tá vendo como nesse sistema a gente ganha muita velocidade? Mas para vocês conseguirem curtir esse ritmo, você precisa ter preparado a aula antes de vir para a aula. Se você não preparar, você vai ficar sentada boiando, porque eu estou mostrando para vocês um monte de sânscrito aqui na tela, né? Então vamos continuar para terminar com o Shloka 17. E o Shloka 17 ele fala o seguinte: Visarpa kota kustakshi kandu pandwama yajvaraha sakasa shwasa hralasa Vyanga Shwayatavo Vamehe. Então, Vamehe. Então, de novo, ele está listando uma série de problemas aqui. Vamos transliterar esse negócio. Então, eita ferro, é transliterar, filho. Pega o teclado certo. Visarpa Kota. Eita. Kota Kush. Não é isso. Kurta. Tá cheio de pontinho aqui, né? Akshi. Kandu. Gente, quanto ponto? Kandu. Não é isso. Visarpa kota kustakshi. Parou no akshi. Kandu. Ele ainda tá sublinhando, tipo assim, ó filho, tá errada essa gramática aqui, é claro, né? Tô escrevendo em sânscrito computador. Kandu Pandwa Maya Jwaraha Sakasa Shwasa Hrulasa. Isso é tudo. É uma chuva de tragédia aqui. Hrulasa Vyanga. Caraca. Vyanga. Sakasa Shwasa Hrlasa. Devia ter parado no Shlasa. Vyanga. Shwayatavo. Vamehe. Então esse é o Shloka número 17. Então aí, ele já faz uma lista de problemas gigantescos que você pode desenvolver se você não respeitar o seu impulso bonitinho, e eu perdi as minhas anotações, o seu impulso de Vamehe. Então vamos lá. Vamehe é o impulso de vômito. É o impulso de vômito. Você teve um impulso de... não é o 118, né? Que bom que eu olhei. É o 119. Gente, 119 episódios da série Vida Veda nos Samhitas. Que loucura. É isso, tá vendo? Tudo começa com um episódio. Eu comecei isso há quase 3 anos atrás, com um episódio, e a gente está aqui até hoje, no capítulo 4. Vamehe, se você suprime o impulso de Vamehe, se você suprimir o impulso de Vama, de vômito, é um caminhão de problemas que vão aparecer aqui para você.
E o primeiro desses problemas é o Visarpa. Visarpa é uma doença de pele, né? Ela chama Visarpa, a palavra sarpa significa cobra, né? E ela é Visarpa porque ela se espalha muito rápido pelo corpo. É uma doença de pele que tem sintomas bastante específicos que a gente vai ver lá pra frente quando a gente dá o Nidana e o Chikitsa do Ashtanga Hridaya. Vocês vão conhecer essa doença de maneira mais integral, digamos assim, tá? Kotha. Kotha, ele é uma doença de... também uma doença de pele. Mais uma doença de pele que você vai ter. E essa doença de pele, essas duas, tanto o Visarpa quanto o Kotha, eles geram muita coceira. Eles podem dar muita coceira. Mais uma, Kushta. Kushta é mais uma doença de pele diferente. Só que Kushta, na verdade, é um grupo de doenças de pele possíveis. Tem vários tipos de Kushta diferentes. Então, tanto Visarpa, quanto Kotha, quanto Kushta, todos são doenças de pele. Akshi, Kandu, Pandwa Mayajwaraha. Então, Akshiroga. Eu não consigo marcar o Akshi aqui, vou marcar ele aqui para você. Akshi. Akshi, a gente já viu ele aqui em cima, ó. Olha ele aqui, ó. Akshi, ó. Akshi Shiroruk. Então, Akshi são doenças dos olhos. Então, você tem 3 tipos de doença de pele, uma doença dos olhos. Akshi. Kandu. Kandu é coceira. Kandu é um sintoma que aqui é inespecífico, né, generalizado, de coceira. Então, Kandu, Pandu, Pandwa. Pandwa é o pandu. Pandu é uma doença específica que tem uma base em Pliha, né, em Yakrut e Pliha, né, mas eu acho que Yakrut mais especificamente, que é uma doença que a pessoa muda de cor, né, a pele dela muda de cor. Tem uma tendência, às vezes, a ficar amarelada, né? A gente, às vezes, vê isso como anemia, né, dentro do sistema moderno, mais ou menos como anemia, tá? Pandu Jwamaya Jwara, Amaya Jwaraha, Amaya Jwaraha. Jwara é uma doença, Jwaraha é uma doença que é marcada por aumento da temperatura corporal e uma sensação generalizada de desconforto, tá? Então ela é uma doença que é tipo uma febre, né? É tipo uma febre. Amaya Jwaraha, então Pandwamaya, então Panduroga, né, que ele está falando, que é o Pandu, e Jwaraha. Jwaraha, então, essa doença de aumento da temperatura corporal. Sakasa. Sakasa, Shwasa. Então você pode ter tanto Kasa quanto Shwasa. Isso significa Kasa, um problema de tosse, e Shwasa, um problema respiratório. Tem vários tipos de doenças respiratórias que a gente chama de Shwasa, e tem um sintoma que a gente em inglês chama de dyspnea. Dyspneia, a gente fala dyspnea em inglês, que é dificuldade para respirar ou problemas respiratórios. Não sei como é que fala isso em português. Dyspneia? Não sei, tô chutando, tá? Pode ser que esteja errado. Então, Kasa é um problema de tosse, Shwasa é um problema respiratório. Hrulasa. Hrulasa é um problema digestivo. É um problema digestivo que é marcado por um aumento da acidez, né? Tanto na boca a pessoa pode sentir isso, mas uma sensação grande de... Vocês falam isso, tipo uma azia, talvez. Então a gente pode falar tipo uma azia. É um problema, Hrulasa, é um problema que tem muito a ver com a digestão. Vyanga. Vyanga é um problema de descoloração da pele, tá? Então mais um problema aqui, ó, mais um problema de pele. Só que o Vyanga, ele tem como fala, uma característica fisiopatológica específica que diferencia ele dos primeiros problemas de pele que a gente viu lá, do Visarpa, do Kotha, do Kushta, tá? Ele tá fazendo uma lista de doenças muito brabeira, tá, gente? Suprimir o impulso de vômito é muito ruim de acordo com o que ele tá colocando aqui pra gente. E Shwayatavoho. Shwayatavoho é o plural de Shwayatu, e Shwayatu é quando a pessoa incha. Shwayatu é como se fosse um edema, tá? Então a pessoa tem uma série de problemas possíveis de pele, ela tem problema nos olhos,
ela tem coceira, ela tem essa descoloração, né, da pele também, mas que passa por um problema mais interno do fígado especificamente. Ela pode chegar a ter tipo Joara, que é tipo uma febre. Ela pode ter problemas respiratórios. Eita ferro, não queria fazer isso não. Ela pode ter problemas respiratórios, caça schwassa, então tosse e dificuldade de respirar. Rulaça, ela pode ter acidez e dificuldade de digestão. Ela pode ter vianga, que é tipo uma hiperpigmentação, como se fossem lesões maculopapulares, como a gente fala isso? Como se fosse pintas, mas não é pinta, como se fosse, não tô sabendo dizer o nome aqui, mas é um troço que aparece na pele. E Schwayatu, que é tipo um edema, tá? Tudo isso aqui por causa de supressão de vama, de vamerê. Então, por causa da supressão do impulso de vômito. Esse foi o shloka número 17. No shloka número 18, ele provavelmente vai falar pra gente Kandusha Dhuma Nahar. Ele vai falar pra gente como lidar com esse problema. A gente não vai ver isso hoje, porque a gente já tá com 45 minutos de grupo de estudos. Então eu vou ler aqui se vocês têm alguma dúvida, eu já tô vendo que tem várias dúvidas, e aí a gente passa pro nosso minutinho de sânscrito e passa a régua. Acho que foi bom, hein? Hoje vimos uns 3 esloquinhos. Débora Pinhatari Drucker pergunta: a dúvida que eu trouxe de dever de casa é semelhante a... que bom que você lembrou disso. A dúvida que eu trouxe de dever de casa é semelhante à de que a Luísa Magalhães. Todas essas consequências de supressão de impulsos ocorrem quando feitas repetidamente ou por um tempo prolongado. Maravilhoso, eu já meio que respondi, né? Essa pergunta, os dois podem acontecer, tá? Tem alguns sintomas que acontecem de maneira instantânea. Então, por exemplo, no caso aqui desse shloka 17 que a gente acabou de ler, se você suprime o impulso de vômito, você pode ter instantaneamente um problema respiratório, schwassa. Você pode instantaneamente ter um problema de hrulasa, de acidez, de azia, tá? Agora, você vai ter instantaneamente um problema de kushta? Muito pouco provável. Muito pouco provável, porque kushta é uma doença de pele que tem um processo fisiopatológico muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Então, você não vai ter kushta instantâneo porque você suprimiu o seu vômito, tá? Obrigado, Débora. Ficou esse dever de casa de cada pessoa me trazer pelo menos uma pergunta, né? Débora continua. Especificamente como exemplo, no estudo do Ashtanga Hridayam Sutra 4.11 e 12, falamos sobre a supressão da fome. Na ocasião, você enfatizou que seria o caso de alguém com a fome intensa, porque ficou muitos dias sem comer. Exatamente. Rosa Monteiro, e eu estou vendo o primeiro episódio. Rosa, se esse aqui é o teu primeiro episódio, vai ficar puxado para você. Você tem que voltar lá atrás. A gente já está no 119 e esse é um estudo contínuo que já está rolando há quase 3 anos, né? Débora Pinhatari continua. E o caso de alguém que teve o impulso de fome e o suprimiu por uma vez, os sintomas podem aparecer, por exemplo, fraqueza? Podem. E o tratamento também seria pequenas quantidades de alimentos leves? Pode ser também. Mas essa pequena quantidade de alimentos leves, ela é principalmente importante para uma pessoa que está suprimindo a fome durante muito tempo, porque ela já está com inanição, digamos assim, e você não pode realimentar ela 45 minutos falando sem parar. Quem é que agrava 45 minutos falando sem parar? Vata Dosha agrava. Vata Dosha tem como características Tatra Rukshola Gushita Karasukshmaschaloni Laha. Então Vata Dosha, Rukshaha de Vata Dosha aumenta na minha garganta e a garganta fica Ruksha, ela fica seca. Aí eu bebo água. Estão entendendo? Aproveitei aqui o gatilho para dar uma pequena, um segundo de revisão de fisiologia ayurvédica. Então assim, Débora Drucker, se você pula uma refeição e você sente fraqueza, você não precisa comer pequenas quantidades de alimentos leves. Não tem necessidade. Carla Roxil, estou fazendo as aulas em tempo real e as aulas do início também. Realmente toda a linguagem, o som começa a ser familiar. Esse é o objetivo. Essa série aqui é uma série infinita para quem quer estudar para sempre, para o resto da vida. Não tem outro jeito. Ednei Favareto, opa, boa tarde a todos, finalmente consegui entrar numa ao vivo, que bom, seja muito bem-vindo, Ednei, tudo bem? Jane Bank, sim, dispneia, que bom, beleza. Não sei se pronuncia o P, né, dispneia, porque em inglês a gente não pronuncia, fala dyspnea, né?
Marcos Fábio, existe o termo dispneia sim, Matheus, para falar de desconforto respiratório. Maravilhoso, então, dispneia. O caminho de dentro, Lawanda, excelente aula, gratidão por compartilhar. Eu que agradeço a sua presença, Lawanda. Zenilde Cardoso, vou assistir a partir do episódio número 1. Lá na frente nos encontraremos ao vivo novamente. Gratidão pelo ensinamento. Eu que agradeço, Zenilde. Vai lá e assiste, tá tudo de graça no YouTube para você. Luma Shaol, alguma dessas supressões pode causar problemas endócrinos, especificamente tireoidianos? Não. A gente não tem esse paradigma de problemas tireoidianos dentro do Ayurveda. Então a gente não vai falar aqui de T3, T4, não tem essa parada. Tem outros problemas que vão ser gerados, mas dentro do linguajar ayurvédico, como por exemplo o Gulma, Shwasa, Kassa, Shwayatu. Vocês têm que aprender a Ayurveda de acordo com os Samhitas, o que significa que vocês vão aprender todo o glossário fisiopatológico ayurvédico nesse processo. Ah, Matheus, é por isso que esse processo demora anos? É. E é por isso que eu peço para vocês estudarem todo o santo dia. Vocês têm deveres de casa para fazer. E só a Débora entregou. E eu tô anotando, tá? Então o dever de casa para vocês era: todo mundo tinha que pelo menos trazer uma dúvida do que vocês leram. Uma dúvida é o mínimo que eu espero de vocês. Primeiro dever de casa, então, para a semana que vem para a semana que vem, vocês vão transliterar os slokas 18 e até a primeira metade do 20. 18 e 19 até a primeira metade do 20, que é o que a gente deve conseguir chegar no nosso próximo encontro. Talvez vá até mais um pouquinho, mas esse tanto aqui vocês podem transliterar para a próxima aula. Segundo dever de casa para a próxima aula, sexta-feira e segunda-feira, você tem que parar para fazer uma revisão. Você tem que parar para fazer uma revisão. Se você não revisar, esquece, você não vai aprender. Você vai vir aqui toda quarta-feira e aí na sexta-feira você já esqueceu tudo, porque tem muito conceito, tem muito conteúdo, é 1 hora de aula, né? A maioria das pessoas não consegue assumir um compromisso sério desse se ela não estiver pagando muito caro por isso. E então eu não espero que todo mundo, né, faça todos os deveres de casa. E o seu terceiro dever de casa, então, é você cantar, né, você recitar esses slokas aqui que a gente transliterou hoje 3 vezes todo santo dia. Então você vai ler isso aqui, pou. Se você quiser, você vai ler já esse aqui, ó, pou. 3 vezes. Esse aqui, pou, 3 vezes. Esse aqui, pou, 3 vezes. Isso demora muito tempo, Matheus? Não, demora 1 minuto. Sem zoação. Se você marcar aí 60 segundos no relógio, é isso que demora. Se todo dia de manhã você sentar, observar o seu corpo durante 5 minutinhos e depois você recitar esses slokas aqui, você vai fixar esses slokas cada vez mais na sua cabeça. Dever de casa número 1, então transliterar até o sloka número 20. Dever de casa número 2, revisar esse conteúdo na sexta-feira e na segunda-feira. Dever de casa número 3, recitar todo dia esses slokas que a gente transliterou hoje. E dever de casa número 4, agora são 4 deveres de casa toda a aula, é trazer uma dúvida dessa aula na aula que vem, tá? Uma dúvida para a aula que vem. É obrigação de vocês. Hoje, só a Débora Pinhatari Drucker fez o dever de casa, tá? Então, Alexandre Bittar disse: adoro esse negócio de série infinita, estudar para sempre. Sou eu, nerd eterno. Maravilhoso. Seja bem-vindo ao grupo de nerds eternos. Somos 27 agora aqui ao vivo. Essa série nunca vai ser viral. Essa série nunca vai ser para um monte de gente. Nunca vai ser, tá? Não é para isso que ela existe. Então, dito tudo isso, vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, ó, para quem não tá no grupo do Telegram da galera dos Samhitas, entra lá. Todo mundo que estuda Samhitas está lá no grupo do Telegram, t.me/galera Samhitas. Você pode interagir com os outros alunos que são nerds igual a você, tá? E a gente tá vendo aqui algumas regrinhas de Sandhi. E aí a gente viu, né, as regras que fazem, que a gente chama de Guna Sandhi, que fazem com que a união de 2 vogais gere uma vogal diferente. Então a gente viu que A mais E é igual a EI, e hoje a gente vai ver que A mais O é igual a AU. A mais O é igual a OU. Então eu acho que isso termina com todas as nossas vogais.
Essas são as vogais do Devanagari. Eu ensinei isso para vocês ao longo do capítulo 2 do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam. Ao longo do capítulo 2 a gente estudou, né, as consoantes e vogais do Devanagari. Então a gente estudou o A, I, U, E, Ai, O, e é isso. E aí agora eu estou mostrando para vocês mais ou menos qual é a origem delas, né? Todas as vogais do Devanagari se originam de 3 vogais iniciais: o A, o I e o U. A e U são as 3 tintas, né, as 3 cores básicas que geram toda essa palheta de cores aqui do alfabeto do Devanagari. Que mais, pessoas? Mais alguma dúvida? Então, esse foi o nosso grupo de estudos de hoje, a nossa série, né, Vida Veda nos Samhitas. A gente viu aí um pouquinho mais, no episódio número 19, vimos mais uns 3 slokinhas. Se não tem nenhuma dúvida, não fico por aqui, quase 1 hora, né, de grupo, esse grupo voa, é impressionante. E então eu preciso atualizar essa vinheta. Vocês viram a vinheta nova do Vida Veda, gente? A gente fez uma vinhetinha nova muito massa. Não é essa que eu vou passar agora para vocês, eu ainda tenho que atualizar ela. Então hoje eu vou soltar a vinheta antiga ainda, mas na próxima quarta eu vou ver se eu consigo dar uma atualizada nessa vinheta para vocês. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Ragadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai.